e também o que é design, não é? Eu acho que eu tento sempre pensar na perspectiva que eu sou um designer e eu respondo a um problema. Portanto, há um briefing, há um problema para resolver e são os designers, não é? Há uma tendência para haver aquela confusão entre o que é um designer e o que é um artista. Portanto, eu acho que um artista é uma pessoa que expressa 100%, sem qualquer tipo de limitação, o seu lado mais criativo, ou tem sempre alguma coisa que não limita, não é? Enquanto eu acho que os designers têm que considerar vários fatores, principalmente quando há um briefing, quando há um objetivo. Então nós respondemos a um problema da forma mais, digamos, inteligente e efetiva. Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou Alan Namur e esse é o Desconstrói, um podcast sobre publicidade para desconstruirmos e construirmos conhecimentos juntos. Em plena sexta-feira de verão e inverno, depende de onde você está, tenho o prazer de receber Joana Domingues para falar um pouquinho sobre marketing e design. Talvez design e marketing, vamos falar assim. Joana, em primeiro lugar, gostaria de te agradecer pela disponibilidade, por ser parte do Desconstrói. E eu começarei com algumas perguntinhas, mais para eu e nossos potenciais ouvintes te conhecermos. Pode ser? Olá, Alan, sim, claro. Obrigada pelo convite. Acho que está calor, mas aqui faz muito frio. Portanto, vamos lá. Qual é o seu nome completo? Oh, é grande. Joana Isabel da Silva Domingues. A sua comida predileta? Eu diria que qualquer coisa com pasta. Tá certo. A música que você mais escuta? Opa, é muito difícil. Ou o gênero? Talvez o género. Eu diria que é entre música eletrónica experimental e pop dos anos 90, 2000. Legal. Um filme que te marcou ou que mais te marcou? Eu gosto muito dos filmes mais alternativos de Joseph Gordon-Levitt. Acho que ele é um ótimo ator e faz estes filmes muito bem. Eu diria que filmes como, sei lá, 50-50 têm uma história marcante e são histórias com factos reais, portanto, eu gosto de coisas mais reais. Então eu diria que esse pode ser um bom filme. E a sua campanha publicitária favorita? Eu diria que talvez não a favorita, até porque é difícil escolher uma, mas uma das que me marcou mais, talvez na minha altura em que eu era mais jovem, digamos, foi uma campanha que tinha uma vibe incrível do Paulo Rodrigues, da NEC SB, e que tinha de fundo a música Today Was a Good Day, e acho que na altura foi era o que resonate comigo, diríamos assim, na minha geração. Legal. E Joana, qual a sua trajetória acadêmica? E depois, se você puder compartilhar um pouquinho sobre sua trajetória profissional. E aí, enfim, com um nível de detalhe que você queira dar. Sinta-se super à vontade, claro. E se você puder contar um pouco, quando comentar sobre sua trajetória profissional, os lugares por quais você já passou, como foram as experiências, enfim. Certo. Bom, se calhar posso começar o porquê de eu virar designer ou de eu ser designer hoje em dia. Foi um pouco, aconteceu um pouco pelo caminho da minha adolescência, e talvez isso que me levou depois a seguir design gráfico e design de comunicação, que foi o que eu estudei na universidade. Inicialmente eu queria ser jornalista, portanto eu fazia rádio quando eu era muito nova, sempre gostei muito de comunicar, mas entretanto achei que tinha realmente não diria uma queda para o desenho, porque eu nunca fui muito boa a desenhar, mas tinha um sentido visual e estético também bastante apurado, e os meus pais sempre me motivaram muito e me levavam a museus, a viajar sempre que possível, e devo um pouco essa parte da cultura visual àquilo que aprendi com eles, apesar de eles não serem nada relacionados com design, sempre tiveram essa abertura para me mostrar o mundo. Quando eu tinha 15 anos, eu decidi que queria ir para uma escola artística, portanto, eu não sei se contei, obviamente que não, mas
eu nasci no Porto, em Portugal. Os meus pais mudaram-se para Lisboa, que foi onde eu cresci. E quando tinha 15 anos, então, eu sempre estudei ali perto de casa. Eu quis ir para uma escola no centro de Lisboa, que era uma escola artística. Era uma escola bastante incomum, principalmente para aquilo que os nossos pais achariam uma escola normal. Era uma escola que tinha várias áreas, desde cerâmica, produção artística, cenário, música, fotografia, design de comunicação. Portanto, era quase tudo o que fosse ligado às artes. E foi aí que começou um pouco o meu trajeto no design, nomeadamente no design gráfico. Também sempre tive muito, muito ligado à fotografia e sem dúvida ainda hoje faz parte dos meus hobbies e algo que eu faço com muito gosto. E depois daí eu disse, ok, eu quero fazer design de comunicação. Meu pai ainda achava que eu devia ser arquiteta, mas eu acho que não tinha jeito nenhum. Ele é arquiteto ou não? Não, não, não. Então, e aí talvez seja um pouco a trajetória marcada, porque o meu pai é militar, neste momento já não é, já está reformado, mas o meu pai é militar. Ele nunca acreditou que ser designer seria o caminho. Sempre me quis encaminhar para outra trajetória e eu fui sempre um pouco do contra. E então ele disse, ok, ao menos vais para design, que sejas arquiteta. Pronto, é aquela preocupação, não é, dos nossos pais de tentarem encontrar algo que talvez os represente e que na altura deles não era tão fácil. A minha mãe sempre me encorajou bastante, ela também é uma pessoa bastante criativa e que faz imensas coisas fora do trabalho. Então eu disse, sim, claro, eu vou para a arquitetura, está tudo bem. Claro que eu não fui nada para a arquitetura, fui para design de comunicação. Portanto, acho que os primeiros anos foram um pouco complicados porque, pronto, não sei, é aquela preocupação em Portugal, eu não sei se sabes, mas o design não é propriamente a área mais fácil. Há imenso trabalho em agências, mas eu nunca quis trabalhar numa agência. E aí talvez começasse um pouco a minha busca pelo que eu queria fazer dentro do design. E depois a partir daí fui para a faculdade, também em Lisboa, onde estudei 3 anos, não é? Fiz a minha licenciatura. Depois do primeiro ano tive a oportunidade de fazer Erasmus e tive muita sorte porque pude viver no Rio de Janeiro durante 7 meses. E aí sim foi uma vida muito boa. Foi muito divertido, talvez dos melhores anos que eu já tive na minha vida. Com 18 anos viver no Rio de Janeiro não tem volta a dar. Só tem coisas para descobrir, não é? E depois voltei para Portugal, para Lisboa, terminei a minha licenciatura e aí fui fazer o mestrado diretamente para uma universidade no Porto, que se chama ESAD. É uma universidade que eu sempre quis estudar e aí tirei design de comunicação. E entretanto, antes de terminar, encontrei o meu primeiro emprego numa marca chamada Parfois, que é uma marca de acessórios fundada em Portugal, no Norte. E aí acho que começou então a minha ligação um pouco com o mundo da moda e do design e do marketing, que eu sempre quis trabalhar em algo ligado à moda, diria, ou à imagem, não sabia muito bem o que ainda, mas a fazer design gráfico. Portanto, acho que aí começou a minha carreira um pouco sem saber. Comecei como visual merchandiser e daí, passado uns meses, o meu estágio terminou e fiquei a trabalhar no departamento de e-commerce. Portanto, depois eu estava da parte toda de fotografia de produto e toda a parte da comunicação visual. E entretanto surgiu a oportunidade de trabalhar para a Inditex. Para quem não sabe, a Inditex é o grupo detentor de marcas como a Zara, Pull&Bear, a Bershka. Portanto, é um grupo gigantesco espanhol. E apliquei para uma vaga para a Inditex e aí comecei a trabalhar então mais focada no têxtil e na parte criativa do produto. Eu não sei se estou a alongar muito, mas se quiser, Não, se fica à quiser vontade. interromper, Alan, Não, pode. estou aqui a tentar. Está ótimo. E uma dúvida, no grupo, enfim, que você comentou
né? Uhum. Que tinha Zara, Pull&Bear, Bershka. Era ainda em Portugal, tudo isso em Portugal. Então, sim, Sim. eles têm a parceria com a parte da indústria em Portugal, portanto, nós iríamos aqui e ali à Corunha e a Barcelona e tudo mais, mas os escritórios eram em Guimarães, portanto, uma cidade que fica a alguns quilómetros, eu diria quase 40 quilómetros do Porto, portanto, aí mudei-me do Porto, portanto, Lisboa, Porto e depois Guimarães. Para mim foi um pouco um choque, porque é uma cidade bastante diferente do que eu estava habituada e foi quase como ter que me encontrar ali. E sim, mudei para lá e comecei a trabalhar na parte das coleções, e todos os estampados e a parte mais ligada então ao produto. E fiquei lá durante 3 anos. Foi uma ótima experiência, aprendi imensa coisa. Diria que foi uma escola que não existe mais em lado nenhum, que eu tinha a fábrica do lado e conseguia ver tudo, a parte técnica toda. Ahm, Talvez na parte criativa não fosse o lugar para ter tanto storytelling, que é uma coisa que a mim me interessa bastante como designer. Ahm, e vi que tinha uma oportunidade para a Puma e candidatei-me e mudei-me para a Alemanha para trabalhar na Puma. Também na parte das coleções de produto de apparel, portanto de roupa. E depois de quase 3 anos na Puma mudei-me para a Adidas, portanto atravessei a rua para o outro lado. Para quem não sabe, eu vivo em Nuremberg agora, há 5 anos, na Alemanha, e sim, agora estou na Adidas e trabalho no departamento de running, e acho que por aí passaram 10 anos, desde que eu terminei a faculdade até agora, e fui sempre mudante entre várias marcas. E como foi? Acho que duas coisas que eu queria te perguntar. Talvez eu teria várias perguntas, mas também para seguir aqui a gente não se alongar muito né, nessa história tão vasta e ainda talvez um início, né? Não sei. São mais ou menos, né? Não sei se 10 ou um pouquinho mais de anos. Mas duas perguntas que talvez não terão nada a ver uma com a outra, mas a primeira me pegou bastante. Por que a vontade de rádio lá no começo? Alguma coisa específica? Então eu comecei a fazer rádio na escola. Ahm, a nossa escola tinha uma rádio interna que passava música durante o intervalo, não é? Durante as pausas entre as aulas. E eu sempre quis fazer rádio, é uma coisa que eu gosto muito de música, mais do que cinema, eu diria que eu, sem dúvida, ouço muita música. E então encontrei quase como uma forma também de comunicar. E rádio sempre foi uma paixão que eu tive e tenho. E ouço rádio diariamente também. Ainda ouve rádio hoje em dia? Sim, todos os dias. Talvez não seja uma coisa tão comum, dependendo da idade que a gente está falando, né? Em pleno século XXI, principalmente aqui no Brasil, mas a gente está falando de uma experiência, né, diferente, totalmente diferente, mas é interessante. E a segunda pergunta é: como foi trocar Portugal pela Alemanha, assim, em termos talvez culturais, mas também pensando no seu estilo de vida ou em você mesmo? Bom, acho que na altura eu não pensei muito no que vinha aí. Eu pensei mais, ok, eu quero esta oportunidade, eu quero trabalhar na Puma, sem dúvida, e estar mais perto daquilo que eu me identifico também como pessoa, ahm, ligado aos desportos e a uma parte mais street culture. Ahm, e depois aterrei aqui em Nuremberg, que é, para quem não sabe, é no sul da Alemanha, completamente diferente da minha realidade. Para quem não sei se já estiveram em Lisboa, mas Lisboa e Porto são cidades com muita vida, em que as pessoas são muito simpáticas, é quase como viver no Brasil, eu diria. Ah, é outro calor humano e outra forma de comunicar. Então a transição para a Alemanha não foi excelente também porque começou o Covid. Passado 3 meses de eu chegar aqui, teve o Covid. Então, claro, houve toda aquela fase de ficar em casa, não podermos sair. Ah, claro, as pessoas aqui falam uma língua completamente diferente, a, s- a comida é completamente diferente, os hábitos de vida são completamente diferentes. As pessoas trabalham muito,
Ao domingo não há nada aberto, está tudo fechado, portanto é quase um dia da família. Mas é um sítio ótimo para fazer desportos, para quem corre, como eu, é excelente. Andar de bicicleta é excelente, é super seguro, portanto não é um lugar que eu tenho medo de todo, de viver até como mulher, andar à noite, apesar de ser muito escuro aqui, porque não há iluminação nas ruas como em Portugal ou no Brasil, não é? É um lugar muito seguro para viver, e no final acaba por ter bastante qualidade de vida, mas inicialmente eu digo que os primeiros 2 anos foi um choque cultural e pessoal, sim. Imagino. E, Joana, qual é a sua definição pessoal de o que é o marketing? Eu vejo o marketing quase como uma estratégia. Acho que a forma como nós representamos, vendemos ou contamos histórias está muito relacionado com o marketing. E sem dúvida, para mim, é quase como uma arma fundamental no negócio para que as coisas saiam bem e tenham visibilidade. Acho que uma ótima equipa de marketing vende qualquer coisa e convence qualquer consumidor. Portanto, sem dúvida, o marketing é fundamental e é indispensável em qualquer modelo de negócio. E, para você, o que é o design e o que é ser uma designer? Hum, o design é uma coisa um pouco complexa, talvez, e também o que é design, não é? Eu acho que eu tento sempre pensar na perspectiva que eu sou um designer e eu respondo a um problema. Portanto, há um briefing, há um problema para resolver e são os designers, não é? Ahm, que eu acho que há uma tendência para haver aquela confusão entre o que é um designer e o que é um artista. Portanto, eu acho que um artista é uma pessoa que expressa 100%, sem qualquer tipo de limitação, o seu lado mais criativo, ou tem sempre alguma coisa que não o limita, não é? Enquanto eu acho que os designers têm que considerar vários fatores, principalmente quando há um briefing, quando há um objetivo. Então nós respondemos a um problema da forma mais, digamos, inteligente e efetiva. Penso que é assim. Também facilitamos bastante a equipa de marketing se fizermos bem o nosso trabalho e vice-versa. Portanto, é isso que eu acho que é ser um designer. É não só trazer a nossa visão, mas entender que estamos a responder a um problema. E no caminho ou no meio, eh, apesar de talvez vocês não terem tanta liberdade como um artista, como você comentou, mas ainda assim, lógico, acho que já partindo de um pressuposto que você está resolvendo um problema e está dentro de um contexto, né, como no seu caso, esportes e corrida, mas ainda assim há uma liberdade, ou você sente que hoje em dia nem tanto? Eu sinto que depende bastante, do posicionamento da marca e da forma como os designers têm ou não liberdade para trazer ideias. Onde eu estou agora na Adidas, eu sinto que existe bastante essa liberdade, principalmente para construir storytelling. Portanto, é algo que me deixa bastante preenchida enquanto designer, é poder saber que consigo influenciar o processo. Portanto, eu diria que sim, que é um espaço onde me deixam ser criativa, claro, com algumas limitações, obviamente, Uhum. mas em que consigo trazer bastante daquilo que é a minha parte criativa e storytelling. E talvez parte da sua resposta agora também esteja dentro da próxima pergunta, do próximo tema, mas como você enxerga o seu papel dentro de uma empresa como a Adidas? E se a gente fosse pensar em nível de importância e não querendo, né, colocar um em cima do outro, talvez todos sejam tão importantes e de forma equivalente, mas talvez como você vê, né, o design com o marketing, tem uma relação entre os dois, como o próprio negócio, porque a gente está falando talvez de uma definição de produto, né, de um desenho ali. Então se a gente coloca o produto como uma pessoa, você está quase construindo uma pessoa que talvez tenha alma, tenha características, tenha ali uma coisa, ou outra. Então, como você vê o papel do design, ou o seu papel na Adidas? Hum, eu acho que, sem dúvida, é um teamwork, é um trabalho de equipa. Não é só o design, claro, é o marketing, é o comms,
é também a parte de negócio e de market, porque nós temos que ouvir bastante lado e entender também o que é que o consumidor precisa. Eu acho que isso é o mais importante, é saber entender as necessidades do consumidor e aquilo que é a tendência. Eu acho que é uma coisa importante para uma marca continuar a ser relevante, é conseguir interpretar as tendências com eu dizia, com alguma antecipação, portanto, porque nós trabalhamos com 2 anos de avanço, portanto eu já estou em 2026, no meu dia a dia já estou em 2026, portanto acho que é importante que uma marca se dê a liberdade também de ver essa antecipação daquilo que é relevante para o consumidor ou será relevante, e entender as suas necessidades. E penso que o designer, ou a equipa de design, ou o departamento de design, juntamente com o marketing, tem um papel bastante importante também na forma como a marca é construída, porque no final, quando nós vamos ao archive, não é, destas marcas, todo o nosso trabalho, ou tudo o que foi feito por todos os designers e equipas de marketing, é o que vai ficar, não é? É o que vai criar memórias também. E quando eu penso em marcas como a Adidas, não é? Se todos nós nos lembrarmos de Adidas, toda a gente se vai lembrar, não é? Das três stripes, não é? Das três listas da marca, ou se todos pensarmos em marcas icónicas, não é? Por exemplo, que nos deixam sempre com alguma referência. Portanto, isso só mostra que a estratégia de design foi bem feita, porque tem que haver uma consistência, não é? Na criação do produto, e acho que isso também vem um pouco da estratégia que o marketing define, de longevidade para a marca e a forma como a quer comunicar, e também como o design vai trazendo quase como um fresh take, algo de novo àquilo que nós já conhecemos enquanto marca. Portanto, acho que o papel do design é muito importante, mas não é só o design, claro, acho que é um trabalho de equipa. Com certeza, acho que um não existiria sem o outro e vice-versa, né? Acho que até existiria, mas talvez seria um quebra-cabeça com uma pecinha faltando, digamos. Nunca conseguiria ser um quebra-cabeça completo. Né? Pensando no modelo, acho que desde negócio social e como as coisas se vendem hoje em dia. E uma curiosidade, e a gente raramente ouve esse tema no podcast, né? É um podcast sobre publicidade também, né? E o que tende, o que se relaciona, mas tem a parte financeira da empresa tem algum impacto no seu trabalho? Na dev na No design do produto de fato, no desenvolvimento dele, ou nada? Não diria que é um impacto quase one-to-one, não é? Assim diretamente, mas diria que o investimento financeiro das empresas influencia sem dúvida a criatividade. Mas sim, acho que sem dúvida a parte financeira da empresa também dita um pouco onde o investimento vai ser colocado. Portanto, vai ser um investimento mais na parte criativa, na parte de investigação de novos produtos e criatividade, porque é uma coisa que eu não sei se toda a gente sabe, mas normalmente estas empresas ligadas ao desporto têm um departamento de innovation, e o investimento também vai exatamente para esses departamentos, para que sejam descobertas coisas novas, e que permitam aos designers e aos criativos usarem essas inovações e essas descobertas para melhorar o design, claro, não só a termos de feasibility. Quando eu digo isto, é do tipo de material que é usado, a preocupação que existe com o meio ambiente, que é um tópico que estas empresas se preocupam cada vez mais, mas também na melhoria do produto em si para o consumidor. Acho que, não sei, acho que não mudando de assunto, mas continuando e talvez aprofundando um pouco mais a conversa, e um tema que eu mesmo não conhecia, e leigo que sou ou ainda sou, né, no que tende mais ao contexto do designer ou do design, enfim, porque acho que design talvez fique um pouco amplo, né, então falando um pouco mais do designer gráfico e etc. Mas sobre a literácia visual. Como a literácia visual no processo do design é talvez a representação de transformar todo o conhecimento que você, né, no caso o designer, tem em um produto. Então como que funciona talvez esse processo? Eu nem sabia o que era literácia visual. Quando você comentou, eu tive que pesquisar de maneira sucinta e geral, então até me corrija e me complemente, por favor. Uhum. Então, se quiser explicar um pouquinho o que é a literacia visual e como funciona esse processo para você.
acho que seria bem legal. E acho que, para explicar melhor, eu diria que o designer pode ser visto quase como uma esponja. Se for fácil de entender, talvez a analogia, mas quase como uma esponja que absorve toda a informação e tudo o que está à nossa volta. Ahm, e eu acho que toda a informação que nós absorvemos e todas as experiências que nós vivemos e passamos podem não ser úteis naquele momento, exato, mas vão ser relevantes em algum momento da nossa vida, da nossa criação, ou até de fazer a associação entre coisas, e é uma coisa que os designers fazem muito, é analogias e quase metáforas visuais. Então eu diria que a literacia visual vem muito dessa parte de absorver uma cultura visual, coisas que nos rodeiam. E eu, pronto, trabalhando no running, claro que eu tento absorver um pouco daquilo que acontece na cultura, e acho que isso nos permite depois saber comunicar de uma forma muito mais assertiva e relevante. Portanto, tudo começa quase como um brainstorming e quase como uma criação de conceitos. Portanto, acho que primeiro tem a parte do concept, o que é relevante para explorar, e a partir daí começamos quase que a navegar de uma forma mais a fundo sobre cada tema e cada exploração do produto. Também em conjunto, claro, com o nosso briefing e tentar entender quais são os objetivos, mas acho que a literacia visual aqui do designer é bastante relevante para trazer alguma coisa de novo, ou algo que não seja tão esperado, ou ainda algo que o consumidor se consiga relacionar, que eu acho que é isso que é importante, é criar uma relação também com o consumidor, com o produto. E acho que antes de partir para a próxima pergunta e continuar, né, descascando talvez a cebolinha que a gente está descascando aqui hoje, você comentou um pouco sobre, né, corrida, running, e acho que foi até através de você que eu vi uma campanha da Adidas recente, um pouco falando, né, sobre a essência da corrida, e eu não quero parecer crítico aqui, talvez já sendo, e muito menos uma crítica pejorativa, porque eu acho que um pouco a febre que estar correr hoje em dia, né, que é correr hoje em dia, pelo menos é uma febre saudável, até certo ponto, digamos, né, mas como, e aí eu não sei, né, se isso também está acontecendo, seja na Alemanha, em Portugal, como a Adidas vê isso, mas no Brasil, um pouquinho mais de repertório para falar, a gente vê que corrida está em uma ascensão exponencial, né? E aí, né, rola até uma brincadeira de que a nova balada é às 6 da manhã na corrida e que você encontra ali, né, quase que um lugar para você encontrar pessoas, digamos, de certa forma. Mas como você vê talvez essa febre, e aí sinta-se extremamente à vontade para falar pessoa, né, então como a Joana enxerga isso, mas também como talvez profissional que trabalha no meio. Você acha que é positiva, não é? Até que certo ponto isso é algo quase que como um status social, né, então agora o tênis que você tem, a roupa que você tem, o relógio, então é um Garmin, não é um Apple Watch, então já saiu na frente da pessoa. Então como que você vê isso? Acho que é uma pergunta ótima, porque acho que é um tema do dia a dia recorrente cá em casa e no trabalho. Ahm, e sem dúvida a corrida está num momento ótimo, mas eu também vejo a corrida como está num é trend, não é? Quase como se calhar já foi o futebol, ou que talvez o futebol nunca deixou de ser, como já foi o outdoor, como já foi o paddle, por exemplo, não é? Então acho que o running só encontrou aqui, a corrida só encontrou aqui o seu momento, o seu hotspot, não é? O seu espaço, e sem dúvida que isso são coisas que eu penso bastante e que são faladas. Acho que para um negócio como a Adidas é excelente, portanto eu adoro que o running seja o desporto do momento, que nos dá algum conforto também como designers, entender que tudo que fazemos realmente é relevante para a cultura. Ahm, Como na parte pessoal, eu mesma vejo se calhar as coisas de uma forma um pouquinho diferente, e também me penso sempre qual é a essência da corrida, porque
Bom, eu comecei a correr durante o Covid, portanto, eu não sabia muito bem o porquê, mas sabia que era algo que eu queria fazer, para me desafiar a mim mesma, pessoalmente. E entretanto parece que o running começou a incubar e a crescer o movimento, e agora uma pessoa para fazer uma meia maratona tem que ficar numa lista de espera, que é uma coisa que não acontecia. Ah, uma pessoa tem que ter os últimos, digamos, Adizero, ou neste caso os Alphafly, para sentir que está preparada para correr. A pessoa tem que ter o relógio, tem que fazer strength training, tem que ir ao ginásio, tem que comer direito. Ahm, Acho que isso vai acontecendo cada vez mais, porque existe uma pressão social também sobre a forma como queremos aparecer. Eu acho que o running é uma coisa muito saudável, aliás, qualquer movimento é saudável, e eu acho que sem dúvida essa é a essência daquilo que deve ser o desporto, não só pela parte corporal, mas também pela parte mental. Mas quando pensamos em corrida atualmente, sem dúvida é a modinha, digamos assim, como vocês dizem. Sim. Ahm, e é difícil, é assim, eu gosto muito de correr, eu corro essencialmente quase como uma terapia e para me desafiar pessoalmente, porque sou uma pessoa muito competitiva comigo mesma. Mas o outro lado é que as coisas acabam por se tornar inacessíveis, e começa a ser difícil porque não conseguimos ir à corrida que queremos, não conseguimos comprar às vezes alguma coisa que gostamos, porque toda a gente quer comprar a mesma coisa e o preço é quase exorbitante. E então eu vejo um pouco quase como streetwear, quase Uhum. aquele hype que havia à volta dos sneakers, não é? Quando que ainda existe um pouco, mas eu acho que o streetwear está numa fase um pouco mais baixa agora, mais low. Mas que havia aquela coisa do drop, não é? Dos sneakers, e que ficávamos horas à espera a fazer refresh na sneakers rap para conseguir os Sim. ténis. Eu vejo a corrida agora um pouco como esse hype, porque é Gen Z, não é? São os Gen Z, se calhar uma geração um pouquinho mais velha, né? Se calhar mais a partir dos 30, 25, 30, diria mais perto dos 30, que vê a corrida quase como um ato social, não é? É o coffee run, é a roupa que tem que estar certa, que tem que combinar com os ténis, tem que combinar com a meia. Portanto, acho que tem as suas coisas boas e as suas coisas más. Acho que como tudo na vida talvez, mas eu não poderia concordar mais com a resposta pessoal e lógico também com o profissional. Eh, e talvez eu me encaixe nessa modinha, digamos, acho que sempre, o que eu quero dizer com sempre, acho que desde uns 16, 17 anos eu corria, mas muito mais como um complemento, não era um esporte que eu me dedicava, porque eu jogava bola, então para manter o físico de certa maneira, né, um ritmo. E de fato, no ano de 2022, 2023, que eu comecei a me dedicar mais à corrida. E é exatamente o que você falou. Hoje em dia é uma fila para conseguir se inscrever em uma, né, dependendo, eu acho que das grandes meias maratonas, é uma fila. Você tem que logar antes, né? Se é um site de inscrição, por exemplo, você se prepara para aquilo. Fala, então, né, coloca um alarme no celular, porque amanhã às 11h30, se eu não logar, não tem mais possibilidade. E acho engraçado, né? Acho que essa combinação, acho que é quase um crime hoje em dia você usar a meia de uma marca e o tênis de outra, porque não tá combinando. Então daqui a pouco a pessoa vai ter que ter, se ela tem várias meias, ela vai ter que vários tênis ali, né? Combinandinho, digamos. Mas acho que faz parte e são os ônus e bônus, né, das coisas. E que bom que é uma modinha saudável, de certa maneira, como você mesmo mencionou. E, Joana, quando você recebe um briefing, seja ele qual for, quais são os primeiros exercícios mentais que você costuma fazer, assim? Hum, hum, eu acho que a primeira coisa é ler o briefing mais do que uma vez, para entender se está tudo certo. Os nossos briefings, pelo menos na Adidas, são bastante abertos. Normalmente o marketing deixa bastante espaço para a criatividade. Espero que seja também um reflexo de confiança no nosso trabalho. Mas sem dúvida eu até preciso ter o menos informação possível e entender, ok, qual é o consumidor, para quem é que estamos a trabalhar e o que é que nós precisamos aqui. É uma coisa mais edgy, é uma coisa mais conservadora? Ahm, Deixem comigo. Portanto, acho que o primeiro exercício é tentar entender, ok, se este é o consumidor, a partir de agora eu vou criar uma história
e vou tentar criar algo que até já seja um potencial para fazer uma campanha, porque é uma coisa que eu tento sempre potencializar nas apresentações, é que qualquer história ou conceito a colocar na mesa possa seguir mais à frente, quase como uma campanha para a marca. Então esse é sempre o meu primeiro exercício, é trazer uma história impactante e que também as pessoas se consigam relacionar com ela. Portanto, acho que a simplicidade é um dos pontos mais importantes para fazer um produto também bem sucedido. E quais foram os maiores desafios da sua carreira? Hum, Bom, acho que eu já tive vários desafios. Talvez dos últimos desafios foi ter que trabalhar numa coleção que nós temos que é bastante exigente e também é uma coleção que não sabemos exatamente como é que ela se vai parecer, é um pouco ir fazendo e descobrindo, em que é especialmente feita para os nossos atletas, portanto, que correm maratonas, que correm track and field. Ahm, Portanto, talvez esse tenha sido um dos meus últimos projetos que me tirou algumas horas de sono e de corrida também, mas que no final se revelou bastante, eu diria, uma grande vitória profissional também pela forma como foi recebido. Mas diria que talvez esse último projeto que eu trabalhei com a Adizero para criar a parte dos outfits para os atletas e trazer uma história foi os, dos mais, Desafiadores. diria, desafiadores, sim, sem dúvida. E como funciona um pouco, não eu vou chamar de sprint, mas acho que nem sei se é uma sprint, talvez o projeto, o ciclo de projeto entre você receber um briefing e normalmente quanto tempo você tem para, por exemplo, não sei, entregar uma primeira versão, não sei assim se funciona. Então como funciona um pouco talvez as etapas desse ciclo de projeto e, os tempos dentro dele? Sim, então, eu acho que cada empresa tem os seus sprints e os seus checks, não é, de design. Na Adidas, ou não é, no meu caso específico, no meu dia a dia, na minha equipa, nós temos uma fase que se chama a fase criativa, que é chamada Makers Phase, que é uma fase em que nós mesmos, designers, criamos coisas que achamos ser relevantes para o consumidor, coisas que talvez não existam ainda, coisas que possam vir a existir, conceitos que realmente possam ser relevantes. E depois temos o briefing oficial do marketing, portanto, esse briefing acontece diria, uns dias depois de nós apresentarmos esse stage do Makers Phase. E a partir daí temos três etapas, que é um concept sign-off, que eu vou ter agora na próxima semana. Esse concept sign-off serve basicamente para validar a direção dos projetos. Se realmente os projetos estão na direção correta, se estamos digamos, a considerar o consumidor, a considerar quais são os pontos que temos que entregar e que realmente dar aquele check, não é? Em termos de história e de approach, não é? Visualmente. Depois temos outro, passado uma semana e meia, que é onde as coisas já começam a ganhar mais forma e mais vida, portanto as coisas já parecem mais reais. Aí já existe muito mais design e coisas mais definidas, portanto, em relação ao primeiro, que é mais exploratório. E depois temos passado outra semana e meia, 2 semanas talvez, o final, e aí é onde as coisas já realmente estão quase prontas para seguir para a produção e para ver os primeiros protótipos da fábrica e os primeiros desenvolvimentos. Show. E acho que é uma das perguntas, ou se não a que eu mais gostaria de fazer, na verdade todas que eu fiz eu gostaria de ter feito, mas essa me chama um pouco a atenção, na verdade, porque como funciona a sua cabeça para estar 2 anos antecipada, né? Você comentou que vocês já estão fazendo a coleção de 2026, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas dentro de tudo que você comentou, porque acho que a gente já entendeu um pouquinho, na verdade a gente tem uma ideia de como funciona a sua cabeça, talvez só quem é designer e ouvirá entenderá de fato ou 100% na pele.
Mas como que é essa relação, desde a construção do repertório, e como você consegue colocar isso, né, de novo, construir aquela pessoa que é o produto, com essa tamanha antecipação, talvez? Ahm, Bom, acho que primeiro muita pesquisa. É preciso saber o que é que as outras marcas estão a fazer e perceber qual é a direção que nós queremos ir. Eu tento nunca ver muito marcas que estão diretamente relacionadas ou que são competidores diretos da Adidas, por exemplo, porque eu acho que isso acaba por ser quase um trigger e inconscientemente nós acabamos por ter essas referências na nossa cabeça. Portanto, eu prefiro não ver nada. Vejo se calhar se não estou a falar no Instagram, num feed, mas acabo por fazer mais pesquisa do que é que marcas que não são às vezes tão grandes dentro do mesmo setor fazem, para entender, ok, se calhar não é por aqui que eu quero ir, e eu tento sempre, ok, se eles fizeram isto eu não vou fazer nada igual, vou fazer completamente diferente, talvez isso ajude um pouco. Depois acho que tem a ver muito com a análise de tendências, e é tal como na moda, existe quase como um ciclo, não é? São revivalismos, e eu tento aplicar isso também um pouco ao meu dia a dia, e acho que mesmo fazendo performance ou lifestyle numa marca desportiva, os revivalismos são algo que nos ajudam a entender a forma como os ciclos de moda e também de gerações funcionam. Aliás, nós vemos agora o consumidor, não é? As pessoas mais jovens usam o denim is back, e toda aquela coisa do vintage e second hand. Portanto, acho que entender um pouco o que está a acontecer à nossa volta, não seja só desporto, mas é no nível geral. E depois é também, bom, eu acho que vem um pouco também dependendo daquilo que nós já trabalhámos, não é? Por exemplo, se eu já fiz há 3 estações uma coisa parecida, se calhar tento sempre procurar algo que ainda não tenha sido explorado. Portanto, também fazer um pouco uma procura e uma investigação daquilo que está a ser feito. Tentar procurar sempre novas formas de explorar e de comunicar a parte gráfica ou visual. Mas às vezes acontece que quando eu ainda estou a começar uma estação e já estou a pensar na próxima e digo assim, eu não sei se eu vou ter ideias tão fantásticas da próxima vez, ou tão boas, ou tão... Mas eu acho que as coisas acontecem naturalmente e às vezes quanto menos pressão colocarmos no processo, mais facilmente as coisas fluem. Portanto eu vejo isso de uma forma quase que natural a acontecer, mas às vezes há bloqueios criativos, claro, é normal. Isso acontece, mas eu acho que a experiência tem ajudado a melhorar isso com o tempo. Com certeza. Acho que é normal, porque senão seríamos máquinas, né? E somos humanos. Joana, nós estamos caminhando para o final da nossa conversa. Eu terei uma última pergunta, né, que eu farei para você, e depois eu gostaria de deixar aberto para você terminar o episódio da forma que você achar melhor, tá bom? Então, mais uma vez, né, deixo meus agradecimentos para você, por ter topado de novo ser parte do Desconstrói, pela disponibilidade de tempo, e enfim, por toda energia e dedicação conosco. A última pergunta é: qual é ou quais são as principais mensagens que você gostaria de deixar para as pessoas por aí? Bom, para os designers, acho que sem dúvida é tentarem seguir aquilo com o qual se identificam. Acho que sermos genuínos naquilo que fazemos e procurarmos o lugar onde queremos estar pode ser quase como uma busca infindável, mas eu acredito que as coisas sempre são possíveis. Portanto, se alguma vez tiver um sonho de trabalhar aqui ou ali, continuem a acreditar que é possível. Há muitos nãos pelo caminho, mas também há muitos sims e há muitas coisas que acontecem. Portanto, eu diria que é acreditar, é fazer o melhor que nós sabemos sempre, e também sermos dedicados àquilo que realmente queremos alcançar. Acho que é uma das coisas que eu posso referir. Para quem não é designer, mas trabalha com designers, sejam pacientes. Nós somos um pouco
Eu sou bastante estruturada, mas talvez para algumas pessoas de fora possa parecer não estruturada, não sei. Eu sou muito estruturada, se calhar até demais para um designer. Portanto, sejam pacientes. Alinhem nas nossas loucuras criativas, porque há que confiar. E às vezes nós estamos a ver coisas de uma forma só diferente, outra perspectiva. Acho que no final tem que haver compreensão, claro, das duas partes e é essencial. No final é um trabalho de equipa, obviamente. E também diria, se não são designers, não queiram ser designers. Não é um trabalho nada fácil, porque a nossa cabeça não para de pensar. Acho que estamos sempre a ver possibilidades em coisas à nossa volta. Acho que o cérebro de um designer é sempre muito, muito assim. Quase como um artista, um criativo, um arquiteto, mas qualquer parte ligada à criatividade, penso que o nosso cérebro nunca descansa. O que pode ser exaustivo, mas acima de tudo procurem fazer coisas que vos deixam felizes e que vos preenchem e que realmente façam sentido, porque são muitos anos para trabalhar ainda em design, portanto acho que é importante fazermos coisas que nos deixam preenchidos profissionalmente. Acho que esse é o meu principal minha principal nota final aqui. Obrigada, Alan, pelo convite, acima de tudo, e pela conversa. Gostei muito.